Olá, meu nome é Lucas Gregolon, seja novamente bem-vindo ao EAC-IMF. Hoje vamos resolver um exercício de termodinâmica e ele nos diz: em uma nuvem de gás interestelar a uma temperatura de 50 Kelvin, a pressão é de 1 vezes 10 na menos 8 Pascal. Supondo que os diâmetros moleculares dos gases da nuvem são todos iguais a 20 nanômetros, qual é o livre caminho médio das moléculas? Bom, então a gente quer saber esse livre caminho médio, denotado como lambda. A gente tem a temperatura de 50 Kelvin, a pressão é de 1 vezes 10 na menos 8 Pascal, o diâmetro é de 20 nanômetros, ou 2 vezes 10 na menos 8 metros, e a gente sabe o valor da constante de Boltzmann, que é de 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. Por que a constante de Boltzmann? Porque uma das equações que a gente vai usar é a equação dos gases ideais, escrita dessa forma: PV igual a N maiúsculo KT. Por quê? Porque N maiúsculo é o número de moléculas e K é a constante de Boltzmann. Também a gente vai usar a equação do livre caminho médio, que é 1 sobre raiz de 2 πd quadrado N sobre V. D é o diâmetro da partícula, N é o número de partículas e V é o volume do gás. Vendo a coerência dessas equações, da primeira, a equação dos gases ideais é dada em joules, que é newtons vezes metro. Do lado esquerdo da equação, a gente tem P vezes V. P é a pressão, dada em Pascal, Newton por metro quadrado. V é volume em metros cúbicos. E do lado direito, a gente tem N é o número de moléculas, adimensional. K, constante de Boltzmann, joules por Kelvin. T, temperatura, em Kelvin. Então, o metro quadrado aqui cancela com o metro cúbico. Desse lado esquerdo sobra Newton por metro. E desse lado Kelvin se cancela, sobrando somente joules. Então a equação é coerente. Na segunda equação do livre caminho médio, o livre caminho médio é em metros. E do lado direito a gente tem 1 sobre diâmetro ao quadrado, diâmetro em metro, diâmetro ao quadrado é metro quadrado. N é o número de moléculas, é adimensional, V é volume, metros cúbicos. 1 sobre metro quadrado vezes 1 sobre metro cúbico. Rearranjando essa equação, a gente tem 1 sobre metro quadrado vezes metro cúbico. Com esse metro quadrado vai cancelar com aquele metro cúbico, sobrando somente metro, e a equação é coerente. Então, tendo a equação dos gases ideais PV igual a N maiúsculo KT, a gente pode manipular e dizer que N sobre V é igual a P sobre KT. Por quê? Porque aqui na equação do livre caminho médio, a gente tem N sobre V. Então podemos reescrever N sobre V em termos das variáveis que a gente conhece, que é pressão e temperatura. Ou seja, se eu reescrever aqui, o meu livre caminho médio fica KT sobre raiz de 2 vezes π vezes d quadrado vezes P. Tendo essa equação, então, a gente tem todas as variáveis. Sabemos o valor de K, sabemos a temperatura, sabemos a pressão, o diâmetro das partículas, raiz de 2 e π são constantes. Substituindo os valores, então, e fazendo essa conta, a gente tem como valor final de livre caminho médio 38,82 metros. É isso por hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.